Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses, sejam bem-vindos ao Futebol 62, é muito bom contar sempre com a sua audiência por aqui. Se é a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, assim você fortalece esse espaço de debate do futebol goiano. Nesta semana que passou, neste sábado, o Futebol 62 chegou à marca de 3.000 inscritos e sem dúvida isso me deixa lisonjeado com o carinho do torcedor goiano para com o trabalho aqui no Futebol 62. E neste vídeo eu vou falar de Pablo Diego, o novo atacante colorado. Até gostaria de ter feito esse vídeo antes, acabou não dando certo, questão de tempo. Mas hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo sobre o Pablo Diego. Vou falar um pouco das características e também apresentar alguns dados sobre o novo atacante colorado. É logo depois da vinheta, não sai daí. Bem, Pablo Diego, conhecido do futebol goiano por ter defendido o Atlético, e agora ele volta para atuar pelo Vila. Lembrando que quando ele estava no Atlético, houve um forte rumor do interesse do Vila sobre o jogador, acabou não evoluindo e o Pablo Diego foi para o CRB, onde ele já havia jogado uma vez. Mas agora deu certo e o atacante criado na base do Fluminense chega para jogar na equipe colorada. Eu vou apresentar para vocês inicialmente um resumo da carreira do Pablo Diego, atacante de 27 anos, 1,74 m, 81 kg, é destro. Entre outros clubes, ele jogou no Fluminense, no CRB e no Atlético Goianiense. Bom, o Pablo, para quem ainda não o conhece, ele é um atacante de força, não é aquele atacante habilidoso, não é muito atacante do mano a mano, do um contra um ali no drible, mas ele é um atacante que busca jogar com a velocidade e com a força, um jogador rompedor ali pelos lados, é muito forte fisicamente, tem algumas deficiências técnicas, não é um jogador de grande habilidade, mas é um jogador que com a sua força, em alguns momentos ele consegue criar jogadas interessantes. Nunca foi um artilheiro, não é um grande finalizador, a fase mais artilheira dele foi lá nos Estados Unidos, jogando pela equipe do São Francisco Deltas, onde ele marcou 6 gols. Mas aqui no Brasil, os melhores momentos, vamos dizer assim, do Pablo Diego foram com a camisa do CRB, nas temporadas de 2020 e também de 2021. Entre essas duas passagens dele pelo CRB, ele teve uma passagem no Atlético Goianiense. O Pablo marcou 4 gols em cada uma de suas passagens pelo CRB. Na primeira, ele não deu nenhuma assistência na primeira passagem em 2020. Na segunda passagem em 2021, ele deu uma assistência. Isso é até um fato preocupante, porque um atacante de lado que tem pouco poder poucos números de assistências para gol, é algo que assim, compromete o seu desempenho. Afinal, uma das principais funções ofensivas de um homem de lado, e o Diego é um homem de lado, um extremo, como é chamado hoje, é conseguir dar bons passes para os finalizadores. Seja o meia que está chegando, o centroavante que está na área, mas quem joga pelos lados normalmente não chega para finalizar, a não ser quando a jogada acontece do lado oposto, que aí quem está por exemplo, a jogada pelo lado esquerdo, quem está do lado direito precisa fechar. E o Pablo tem essa dificuldade, tem a dificuldade na finalização e tem também a dificuldade na assistência. Então é um jogador, vamos dizer assim, incompleto, ele não conseguiu desenvolver essas duas características que para mim são fundamentais para um atacante. Pablo Diego, eu me lembro dessa passagem dele pelo CRB, especialmente essa última, que eu olhei com mais atenção, até porque ele já havia jogado no Atlético. Ele teve uma passagem melhor do que pelo Atlético, vamos dizer que foi uma passagem razoável ali na reta final da Série B, foi importante em alguns jogos, conseguiu ajudar a equipe, mas eu acho que as ressalvas em relação à qualidade do futebol do Pablo, elas são ressalvas que precisam ser levadas a sério.
No Atlético ele teve uma passagem muito discreta, né? Teve oportunidades, jogou em 16 jogos pelo Atlético, participou de 16 jogos pelo Atlético, mas sem eficiência. Ele não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência, porque eu vejo muito se cobrar, né, o desempenho tático do atacante. Eu acho que hoje todo mundo precisa desse comprometimento tático. Só que o atacante, ele não pode ter só isso, né? Ele precisa ter números também no setor criativo. Precisa dar assistências para finalização, assistência para gols, dribles, enfim, passes decisivos, né? Ele precisa ter uma participação no jogo ofensivo da equipe, nos números ofensivos da equipe. E o Pablo não teve essa participação quando passou aqui pelo Atlético. No CRB, como eu disse, ele foi um pouco melhor. O CRB que estava na Série B do Campeonato Brasileiro, continua por lá inclusive, e é a competição, né, principal que o Vila vai disputar neste ano de 2022. Eu sei que não é fácil você buscar atacantes, meias também, na outra posição muito difícil. Enfim, o bom jogador hoje, ele custa muito caro, não é fácil você buscá-lo. E o Vila tem as dificuldades financeiras bem conhecidas, né? As dificuldades financeiras do Vila não é uma novidade para ninguém que acompanha o futebol goiano. Só que mesmo assim eu vejo o Pablo como uma aposta muito arriscada, sabe? Justamente pelo seu desempenho, sabe? Nunca foi um jogador que me encheu os olhos, ou pelo menos um jogador que eu visse como competitivo, né? Tomara que ele consiga tenha números melhores pelo Vila do que teve nas suas ex-equipes, que seja um jogador, por exemplo, superior ao jogador que foi no CRB. Pois para mim, para o Pablo ajudar o Vila, o Pablo Diego, no caso, ele precisa ter um desempenho superior, inclusive, ao desempenho que ele teve no CRB. Aquele Pablo do Atlético Goianiense, ao meu ver, não ajuda o Vila Nova. O Pablo do CRB vai dar alguma ajuda ao Vila, mas o Vila precisa de mais, né, para buscar um reforço. O Vila, para mim, precisa de mais, de um jogador que tem um desempenho, por exemplo, maior do que o desempenho que o Pablo teve com a camisa do CRB. Eu falava, né, das características nele no início, né, um jogador rompedor, de jogar pelos lados, especialmente pelo lado direito. O Pablo não tem muito aquela questão de jogar de pé trocado. Ele foi pouco utilizado assim na equipe do CRB. Então, é um jogador que joga de lado, pelo lado direito, buscando fundo, né? É o padrão de jogo do Pablo. Não é muito de entrar para a área, de fazer o facão, e também, como eu citei, dificilmente joga pelo lado esquerdo, que é normalmente a característica para equipes que o treinador gosta do atacante de pé trocado, né? O atacante de lado de pé trocado. O Pablo Diego não tem essa característica, talvez até venha a ser utilizado assim no Vila, já que o Jean Silva, né, que é um jogador questionado, joga por ali. O Mateuzinho é titular absoluto pelo lado direito, mas eu imagino que ele pouco será utilizado no Vila também por esse lado esquerdo, justamente pela sua falta de característica. Então, é um jogador que joga na força, na velocidade, buscando o fundo de campo para tentar alguma coisa, um cruzamento, uma tabela com o lateral que vem chegando, mas é a característica principal do Pablo Diego. Beleza, gente? No quesito reforço, foi o que eu citei. Acho que é um jogador que vai ter que render mais do que rendeu até hoje na carreira para ajudar a equipe do Vila. Mas você, torcedor, fique à vontade para expressar a sua opinião. Você gostou da contratação do Pablo Diego? Não gostou? Era o que você esperava para o ataque colorado? Lembrando que o Vila e os demais times que se classificarem poderão inscrever 2 jogadores para a fase quartas de final do Campeonato Goiano. As inscrições da primeira fase já encerraram, mas são permitidas mais 2 inscrições agora para as quartas de final do Goianão. E aí o Pablo Diego, e muito provavelmente se o Vila for atrás de outro jogador, poderão ser inscritos, tá bem? Muito obrigado pela sua audiência, obrigado aí por acompanhar o vídeo até o final, e fique à vontade para fazer a sua manifestação. Até o próximo vídeo, um abraço.